Estamos aqui pela bondade e misericórdia de Deus na nossa quarta aula da nossa matéria Os Evangelhos, curso básico em teologia. Hoje é quinta-feira, 22 de dezembro de 2022, quinta-feira, 22 de dezembro 2022, estamos na antevéspera do Natal, ou seja, antevéspera, né? Faltam 3 dias para o Natal e o povo está numa correria desesperante. Graças a Deus está chegando aí o índice. Quando eu crescer, eu vou ter uma boina dessas, Luiz. Não tem jeito, não. Aliás, amanhã eu vou no Target comprar boinas, né? Eu tenho que ter uma parecida contigo. Aí eu vou ver se consigo, né? Eu não vou conseguir colocar o que vem por debaixo da boina, né? Mas pelo menos na parte de cima eu vou parecer um pouquinho contigo, né? Aí chegando o campeão. Fala comigo, bispo de Tingsboro. Ô, papai do céu. Não, é o Rapaz, bispo de só Tingsboro. prova, Olha lá. É só só prova, varão. provas. Não fala em prova, não, irmão. Senão nós vamos ter um curso de vestibular específico para quem está em prova. Gente, obrigado pelo esforço. Não consigo nem aumentar o volume nesse negócio. Não, mas eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Estou lhe ouvindo perfeitamente. Não, mas eu não estou ouvindo, senhor. Não está ouvindo? Muito pouco. Muito baixo. Agora fechou o seu áudio. Eita. Pode agora continuar. Abriu. Eu estou ouvindo baixinho, mas eu vou fixar aqui. Pode continuar, que você já tá gravando, né? Perfeito. Estamos gravando. Pode continuar aí. Pode ser. Perfeito. Meus irmãos, então estamos aí na quarta aula da nossa matéria Os Evangelhos, curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Deixa eu já passar algumas informações primeiro, né? Antes da aula, porque não é conveniente fazê-lo no final, porque dá um pouquinho de dificuldades. Número 1, quero agradecer desde já aos alunos que já puderam fazer os pagamentos do mês presente de dezembro. Só quero lembrar para depois não... eu não sabia, vai tomar um susto e aí pode se sentir mal. Não sei se vocês estão acompanhando as postagens, né? Lamentavelmente, contra a nossa vontade, a partir de 1º de janeiro, ou seja, se você atrasar com o pagamento da sua mensalidade deste mês de dezembro, então, quando você for pagar no início de janeiro, ela já vai estar com uma multinha de $10. Alguns alunos já pagaram a mensalidade desse mês, agradeço de coração, mas faça um esforço na medida do possível. Lembre-se que se você for pagar depois do dia 30, ela vai estar crescida de mais $10, porque infelizmente, o nível de inadimplência aumentou muito, aumentou em 60%. E isso está nos trazendo muitos problemas internos, entende? Estamos com dificuldades até de comprar o material de encadernação e de impressão. Então, infelizmente, repito, não é porque queiramos fazer isso, mas está havendo uma dificuldade gigantesca, então precisamos dessa multa para cobrir enormes vazios que estamos tendo com essa inadimplência. É contra a nossa vontade, vocês vão entender. Quando se atrasa a luz, o gás, o telefone, vocês pagam também a multa. Ou estou errado? Eu acredito que sim, né? Quando você paga, você passa um dia só para você explicar, mas eu posso liberar o aluno da multa, desde que o aluno se comunique comigo, não é? E me dê uma satisfação justificada, bem justificada. Aí eu posso liberar o aluno da multa e dar mais alguns dias até completar o pagamento do mês corrente. Outro importante aviso, preste atenção, eu estava falando com o irmão Kleber, agora já que estão todos aqui. A nossa última aula de quinta-feira vai acontecer no dia 5 de janeiro. Se quiser já anotar, anote, eu vou fazer uma postagem nos próximos dias.
Mas a nossa última aula, que vai acontecer nas quintas, vai acontecer exatamente na quinta, 5 de janeiro. Como vocês já sabem, eu não terei mais condições, a partir do dia 12, estar dando aula com esta turma das quintas. Já conversamos isso umas 2 ou 3 vezes, acredito que a maioria está de acordo migrar para quarta-feira, ok? Então, os que puderem migrar para quarta-feira vai ser o mesmíssimo horário, e aí a última aula desta matéria vai acontecer exatamente na quarta, dia 11. Quarta, dia 11. Então, na próxima semana, por motivo de necessidade, toda semana que vem ela vai ser de férias em todas as turmas. Não terei condições, porque eu tenho que fechar o balanço contábil financeiro da escola, tenho que fechar o balanço administrativo, estou com muitas notas atrasadas, entende? Vocês hão de entender que para preparar uma aula eu não levo um dia, eu levo semanas. Só esta aula aqui eu levei 9 semanas. Você pode não acreditar. 9 semanas para prepará-la. E é um pouco desgastante, né? Se você não sabe o que é preparar uma aula, é muito. Quem ministra em escola dominical já sabe que já dá um trabalho, né? Um certo trabalho preparar a aula de escola dominical. E aula de teologia é multiplicar isso por 5. É bem mais, não estou reclamando, faço com alegria, com prazer do mundo, porém toma-se um tempo bruto. E o tempo que na semana que vem eu deveria ministrar aula à noite, para mim vai ser importante usar esse tempo à noite também, me dedicando, entendeu? Então eu vou trabalhar normalmente, internamente, embora não vou dar aula, não é férias para mim, porque eu vou estar descansando coisa nenhuma, entendeu? Eu vou acordar bem mais cedo para começar às 5 da manhã e terminar 11, meia-noite, para deixar tudo em ordem. Então, dia 5 de janeiro vai ser a última aula da turma da quinta, e os que puderem migrar para a quarta vai dar continuidade e a finalização, então, na quarta, dia 11. E aí a nova matéria começará no dia 18 de janeiro, na quarta seguinte. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso. Então, a última aula das quintas-feiras desta turma vai acontecer no dia 5 de janeiro. Já podem anotar, eu vou fazer uma postagem para relembrar vocês. E aqueles que puderem migrar para quarta-feira, vai acontecer a continuação, ou seja, a última aula de fato, na quarta, dia 11. 11, e aí fecha tudo, todo mundo junto, correto? E na semana que vem, então, não teremos aula para nenhuma turma, para que eu possa regularizar a situação da escola, que está bem apertada, bem difícil, mas vai dar certo com a ajuda do Senhor nosso Deus. Tá bom? Se todos entenderam, qualquer dúvida que alguns de vocês tenham, só se comunicar comigo em off, me chamando ou me mandando uma mensagem, um áudio. Estou aqui à plena disposição de vocês. Outra coisa importante, antes de começarmos a aula, se você depois olha lá no grupo, com carinho e com cuidado, nós enviamos uma mensagem igual a esta aqui, ó, que é um trabalho, preste atenção. Esse trabalho ele é opcional, não é uma obrigatoriedade, mas o objetivo desse trabalho é ajudar a aumentar a sua nota final da matéria dos evangelhos. Eu quero dar um bônus de 75 pontos dentro da área de frequência e participação. Não posso acoplar essa nota, a nota da prova, mais a nota de frequência e participação, ou seja, eu somo, multiplico, divido por 3, e aí somo com a prova, e aí divido, desculpe, por 2 e dou a nota final. Ali vocês vão ver 3 perguntas, vocês têm que entregar no dia 5, ou seja, os que quiserem fazer, não é obrigatório, tá? Tem 3 perguntinhas, deixa eu tomar esse tempinho para explicar essas 3 perguntinhas, está ali, ó. Número 1, dos 4 evangelhos, quais são as características mais marcantes que encontramos em cada um deles? Nós já temos estudado que Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles tem um grupo de
características. Concordamos com isso, sim ou não? Ou são iguais? São diferentes, concorda comigo? Cada um deles tem características próprias, únicas, singulares. Então, dessas características que Mateus, Marcos, Lucas e João tenham, pelo menos eu gostaria que vocês destacassem duas, pelo menos. Se eu estou falando, preste atenção aqui na pergunta, quais são as características? Eu não estou falando a característica, estou usando o plural. Se eu estou dizendo as características, então vamos subentender o quê? Que é mais de uma. Então, como mínimo, eu gostaria que o aluno que fosse fazer o trabalho, repito, pode ser que o irmão Kleber não queira, porque ele já está saturado de pontos, está carregado de pontos. De repente ele, não vou fazer não, já estou carregadinho de pontos, já estou abençoado demais, mas o índice vai querer fazer, ok? Se o índice optar em querer fazer, então terá que ter em mente que vai ter que me apresentar um mínimo de duas características para Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquelas características, né, que nós vamos encontrar em cada um dos quatro, mas você vai então separar duas para cada um dos quatro evangelhos. Entendido aqui essa parte? Entendido? Essa é a questão 1. A questão 2. Por que o evangelho de Lucas se difere tanto aos demais outros três? Lembra-se, nós já estudamos sobre o Lucas e há uma característica. Lucas tem várias, mas tem uma que destaca, que sobressai, entende? Lucas em comparação aos outros três evangelhos. Ou seja, Lucas tem algo que Mateus não tem, Lucas tem algo que Marcos não tem, e Lucas tem algo que João não tem. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso. É uma característica única. Tem aquelas que são bem parecidas entre os quatro. Se a gente analisar bem, tem características muito parecidas entre os quatro, basicamente entre os três sinópticos. Mas Lucas tem uma, é só uma. É só você vir com cuidado nos slides e na apostila que você vai descobrir que destaca, difere, separa diante dos demais outros três evangelhos. Essa é a razão desta pergunta 2. E a pergunta 3, ela é muito parecida, só que ela se refere a Marcos. O evangelho de Marcos é o menor dentre os quatro, porque tem 16 capítulos, porém possui uma característica muito especial, não encontrada nos outros demais. Qual seria esta característica? Então, a mesma pergunta que eu lanço sobre Lucas, me acompanham, ela é parecida junto a Marcos. Tanto Lucas, pergunta 2, como Marcos, a pergunta 3, possuem características, ou uma característica singular, única, especial. Compreende? Um exemplo, Marcos pode ter 8 características, mas tem uma que sobressai-se de todos os outros evangelhos. Digamos que Lucas tenha 10 características. Lucas também tem uma que é diferente de todos os demais evangelhos. Então, eu peço que vocês, com muito carinho mesmo, com muita atenção, olhem as características de Marcos e de Lucas. A primeira pergunta é mais fácil, porque você vai identificar todas as características de Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? E vai separar duas para cada um deles, entendido? Já a 2 e a 3, redobrada atenção, porque tanto em Lucas como em Marcos, vocês vão encontrar uma característica que ela é única, singular, que ela faz uma diferenciação marcante em comparação aos outros evangelhos. Compreendido, gente? Compreendido? É voluntário, você não é obrigado a fazer. Como é que eu vou responder este questionáriozinho? Você vai mandar as respostas no meu privado, tá? Ou você escreve direto no WhatsApp, ou usa uma folha de papel, como o estilo da prova, coloca o seu nome, coloca trabalho extra dos evangelhos, assina
e só coloca as respostas, numerando 1, 2 e 3, ok? Ou você escreve o texto, ou escreve numa folha de papel, como você costuma fazer na prova. Não use não use lápis, e nem caneta vermelha ou verde, caneta azul ou preta, por favor. Se for usar para fotografar e mandar no meu privado do WhatsApp, use caneta azul ou preta, porque eu estou observando que alguns que estão usando lápis para a resposta das provas, o lápis, de acordo com a sua câmera, a resolução da sua câmera, chega aqui do meu lado muito fraco. Também depende da luz, né, que você usa no momento da fotografia. Então, minha recomendação, use caneta, ok? Azul ou preta. Não use lápis sob hipótese nenhuma. Entendido, gente? Entendido? É opcional. Se você quiser mandar esse trabalho antes do dia 5, bem-vindo. Mas a data máxima será o dia 5. Passou no dia 5, já não receberemos mais o trabalho. Se até antes, se você quiser, digamos, amanhã, depois da manhã, domingo, papapá, dia 3, dia 2, dia 1, até, no máximo, dia 5. E aí estamos de boníssimo tamanho. E aí no dia 11, que é a quarta-feira, fechamos, então, a matéria dos evangelhos para juntos, já seguindo a sequência da quarta-feira, começaremos a nova matéria que eu vou anunciar a vocês no dia 5, né, de janeiro, qual vai ser a próxima matéria na sequência. Página 10. Se não estou enganado, irmão Kleber me ajude, né? Irmão Kleber, a memória dele, eu tenho que viajar a Ulster e urgente fazer um transplante de meia medula do irmão Kleber e do irmão Fábio, para melhorar minha memória. Porque irmão Fábio e irmão Kleber, de memória, olha, o Wins também, não estou colocando o Wins de lado, não. Todos vocês. Mas eu estou percebendo que o irmão Kleber é aquele, né, que tem a memória que fica guardadinha, na hora de falar, ele fala tudo. Correto, irmão Kleber? Paramos na página 10. João Batista, confere? Ah lá. Se o irmão Kleber não faz isso aqui, eu estou mal na história. Não, vamos todo mundo acompanhar o irmão Kleber. O irmão Kleber está melhor que o técnico da Argentina, né? O Lionel Scaloni. Mas amém, vamos lá. Vou ficar falando de Copa não, que já passou. João Batista. Qual é o relacionamento ou a linha de parentesco, se é que havia, né, algum tipo de parentesco, entre Jesus e João Batista? Vamos lá. Alguém se lembra? Jesus e João Batista eram familiares, eram parentes, e se eram parentes, que um era do outro? Vamos lá, alguém pode abrir o áudio e dar a resposta? Eles eram primos, pastor. Primos, exato. Vou abusar um pouquinho da bondade de vocês, porque eu sei que vocês, em época de Natal, a memória está explodindo, né, de frescura. Quem foram os pais de João Batista? Ih, pastor, agora você pegou pesado. Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel. Houve uma situação estranha, anormal, no que tange ao nascimento de João Batista? Alguém se lembra? Houve uma situação anormal, estranha, com respeito ao nascimento de João Batista? Alguém de vocês se lembra? É a minha pergunta. A mãe era estéril, né? Isto, para começo de história, Isabel não tinha nenhuma capacidade de reprodução. Ela era completamente estéril. Então, João Batista veio ao mundo por uma promessa de milagre. E última pergunta, mas antes de nós entrarmos na apostila. Há uma figura da Bíblia que ela é comparada com João Batista, ou seja, um personagem da Bíblia que é comparado com João Batista. Até a própria Bíblia tem um texto que faz menção deste personagem, que traz como uma espécie de um paralelo entre João Batista e esse personagem. Quem é esse personagem a qual estou me referindo? Elias. Elias. O
o profeta Elias. Perfeito, perfeito. Vocês sabem bastante sobre João Batista, então nós vamos só dar alguns complementos, né, que a apostila aqui nos ensina. Os 4 evangelhos iniciam mencionando e dando grande ênfase ao ministério de João Batista. Mas por quê? Os 4 evangelhos enfatizam tanto, né? Não sei se você já fez essa pergunta, né? Qual a razão que os 4 evangelhos enfatizam, falam tanto, né? Destacam tanto a importância de João Batista? De fato, quando a igreja vai buscar de Deus o nome do 12º apóstolo para ocupar o lugar de Judas, a condição para ser apóstolo e testemunha do Senhor é que o tivessem conhecido desde o tempo de João Batista. Eita, aí mata, com todo respeito, vou repetir, eu falo isso com muito respeito sobre os apóstolos atuais. Eu não sei se eu já falei nesta turma, que eu já falei em outras, já me fizeram esta perguntinha que ela é um pouquinho capciosa e difícil. Pastor, o senhor é contra os apóstolos? Entenda-me bem. Eu não combato os apóstolos, como não combato as pastoras, não combato. Agora, quando me perguntam, biblicamente, os apóstolos hoje, eles existem ou não? Como era no tempo do Novo Testamento? Resposta, não. Biblicamente, não. Existe o dom ministerial do apóstolo, mas o ofício, o cargo, o título de apóstolo, e é o que se confunde demais da conta, pelo desconhecimento do estudo dos dons ministeriais e das manifestações do Espírito. Eu fiz uma postagem algumas semanas, umas 2 semanas no grupo, vocês viram? A listinha dos dons espirituais, não sei, eu sei que eu fiz no grupo da quinta-feira, deixa eu voltar lá atrás, eu vou te dizer a data exata. É importante, né, que o aluno está aqui no dia 11 de dezembro, no dia 11 de dezembro eu fiz essa postagem. Se você não está localizando essa postagem, só me avisa que eu te reenvio no teu privado. Isso aqui é importante para o aluno ter a visão das divisões dos dons ministeriais, né? E das manifestações do Espírito, né? Só recapitulando, baseado nesse gráfico aqui, que é o desenvolvimento da temática bíblica, os dons, o dom ministerial de apóstolo, ele está dentro dos dons de Jesus Cristo, ok? E das operações de Deus Pai, como sendo dons ministeriais, nada que ver com os apóstolos dos tempos do Novo Testamento. Aí o texto de Efésios 4:11, o texto de 1 de Coríntios 12:28, né, nos dá a importância desses dons ministeriais do apóstolo. Então, já reforçando isso, é o que estamos aqui falando na apostila. A condição para ser apóstolo e testemunha do Senhor é que o tivessem conhecido desde o tempo de João Batista. Mas bato na tecla, não combato nenhum apóstolo, não desrespeito, respeito. Me sinto um pouco constrangido chamar o fulano de apóstolo. Tanto que é difícil quando eu vejo, eu chamo ele de pastor. E ficam bravos. Não, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Aí eu finjo que eu estou ouvindo. Aí eu repito, é pastor fulano, eu sou apóstolo. E fica irritado. E eu finjo que eu estou ouvindo. Mas eu continuo chamando, entendeu? O abençoado. Aí você percebe que ainda muita importância a ser chamado. É uma coisa curiosa, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência bem curiosa, né? O camarada se sente mal. E tem muita gente que não me chama de pastor. Esses dias, né, numa igreja hispana, me chamaram de diácono. Eu fiquei feliz da vida. Hermano diácono.
comecei a rir, mas contente, gente. Eu não me sinto desqualificado. Se alguém me chama de servo, de diácono, ou me chama senhor Luiz Prestes, também na foto, não tem esse problema. Mas tem pessoas que têm essa necessidade, né, de ser reconhecido apóstolo, semideus, patriarca, cardeal, bispo. Não, irmãos, nós que somos maduros na fé e dependemos da graça e da misericórdia de Deus, isso não nos afeta. Se nos chamam, se, por exemplo, se alguém não chamar o Fábio de bispo, só chamar ele de diácono, o Fábio está alegre. Se não chamam o índice de cardeal, né, ou de Vossa Excelência, o bispo também está, o bispo está alegre. Se não chama a nossa irmã Isabelle de apóstola Isabelle, ela está alegre, entendeu? Chame de serva, né? Ou o irmão Kleber, né, de patriarca, ou o patriarca Kleber, né, ou a matriarca Jaqueline. Gente, o negócio está ficando sério, as pessoas estão se sentindo super mais valorizadas que o próprio Deus. Isso a gente tem que ter muito cuidado e entender que nós não precisamos de títulos na presença de Deus. Eles apenas são reconhecimento daquilo que Deus nos deu para fazer alguma coisinha em prol da sua obra. Atos 1, 21, 22, como você está vendo aí, é o texto bíblico que dá essa base para afirmarmos que o tempo dos apóstolos ficou lá para trás, no sentido do título. Olha só. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João. Na verdade, João Batista foi o último profeta da velha aliança. Está ali Mateus 11, 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora, tem uma coisa bem interessante, presta atenção. A Bíblia deixa claro que João Batista foi o último profeta da transição Antigo-Novo Testamento. Confere? Confere sim ou não? Foi o último. Porém, dentro do Novo Testamento, temos o registro de um profeta, além de João Batista. Me acompanhe? O Novo Testamento, então, traz o nome de João Batista. Aí explica, João foi o último, mas na transição Antigo-Novo. Mas, curiosamente, lá no livro de Atos dos Apóstolos, aparece mais um. Como é que é? Mas é uma situação completamente anormal, excepcional, para cumprir um propósito muito especial. Vamos ver se alguns de vocês se lembram quem foi este profeta e aonde na Bíblia está este registro, aonde está escrito este registro. É algo que um bom número de pastores não se lembram ou não sabem. Interessante isso, né? Vamos lá. Quem se lembra? Qual foi esse profeta, o nome dele e aonde está isto registrado? Ágabo, Atos capítulo 3, se eu não me engano, verso... Deixa eu achar aqui. Ágabo está corretíssimo, só que não é Atos 21, capítulo 3. Não, capítulo 1, não. Eu acho. Também não é o capítulo 1. É 21, pastor. 21, 10. O Fábio está agarrado 21, com 1, 10. né? Se o Fábio jogar amanhã na loto, vai levar 60 milhões de dólares. Está profetizando com 1. 21, 10. E demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo. Anote aí. É o único registro de um profeta no Novo Testamento depois da menção de João Batista. Estão entendendo? Então, o Novo Testamento só menciona 2 profetas, sendo que João é o último dos últimos. Mas aí houve uma situação
totalmente especial e excepcional que entra em cena quem? Ágabo, trazendo uma profecia alegórica que muitos interpretam como um termo que se usa hoje demais, mas distorcidamente. Já ouviram uma expressão, está se usando muito nas igrejas neopentecostais, atos proféticos? Já ouviram falar dessa expressão? Atos proféticos. Está se usando demais, demais. Mas os atos proféticos, o que são? São situações comuns dos tempos do Antigo e parte dos tempos iniciais do Novo Testamento usados para transferir uma lição no cunho espiritual. Mas hoje isso não é normal, termos os atos proféticos. Por quê? Temos a escritura já fechada com 66 livros. No tempo do Antigo Testamento e nos inícios do Novo Testamento, a Bíblia Sagrada ela ainda não estava fechada. Ela não tinha o cânon completo. Aí justifica-se o porquê dos atos proféticos. Mas hoje não precisamos, porque já temos a revelação da parte de Deus toda declarada e escrita na Escritura Sagrada. Vamos lá. As roupas de profeta de João Batista, Zacarias 13:4. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos. É um pouco comum, não é? Os mantos de pelos, não é como João Batista usava a pele de camelo. E comia o quê? Comia um bom caviar, um bom feijão tropeiro. Era o que comia João Batista. E a irmã Isabel está dizendo, não, isso também não. E vamos lá. Qual era o cardápio de João Batista? Alguém se lembra? Mel silvestre e gafanhotos. Você acredita que a coisa mais deliciosa que existe? A eca, como alguém diria. Gente, tem um tipo de gafanhotos no Oriente Médio que parece biscoito. E eu comi, tive esse privilégio de comer, né, um grupo de gafanhotos em Amman, na capital da Jordânia, né? Ele é mais ou menos desse tamanhão, peguei 3, 4, eu fiquei até com nojo, mas aí o guia, não tem problema não, eles são comestíveis, vou colocar em cima mel. Gente, que sensação curiosa que eu tive, parece que eu estava mastigando um biscoitão comprido, creme, a princípio fiquei com nojo, eu tive que fechar os olhos, né, que o nosso psicológico é estranho, bichinho sequinho, 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 mas o gosto, não sei nem explicar, tipo mel com biscoito de morango. Uma experiência estranha, né? Mas eu falei, eu não saio da Jordânia se eu não tiver experiência, pelo menos essa de João Batista, né? De comer gafanhoto. Mas é um tipo específico de gafanhotos. Não vá buscar gafanhoto no quintal da sua casa, assim, de qualquer maneira, joga mel em cima, não faça isso. Ele é bem grandão, eu nunca tive uma cabeça enorme, as asas enormes, ele é seco, sequíssimo, sequíssimo, isso é muito comum na Jordânia, em partes de Israel, no Líbano, né? E esse tipo de gafanhoto não existe aqui na América do Norte, né? Existem vários espalhados no mundo, e esse era o prato do dia de João Batista, né? Para nós é estranho, né? Na nossa cultura, comer gafanhoto, claro, os gafanhotos da nossa região são inclusive venenosos, nocivos, né? Se come, espera que vai dar problema. Igual os cogumelos, né? Você sabe que tem cogumelos que são comestíveis e que são venenosos. E os daqui, os gafanhotos daqui, se alguém comer, vai estar, claro, comendo um veneno e dá problema. Vamos lá. Segunda de Reis 1:8 diz assim: responderam-lhe eles, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. E aí pensaram, ei! Então disse ele, Elias, o tisbita. Então pensavam que João Batista, não é, fosse a reencarnação de Elias, pelo fato que ele usava as mesmas roupas, ou roupas semelhantes, e tinha um ministério semelhante. Alegoricamente, Malaquias 4:5 fala que João Batista foi o Elias que viria preparar o caminho para o Senhor. Malaquias 4:5 está escrito: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir.
Mateus 11:14, o próprio Jesus assim confirma. A autoridade de profeta, rompendo o silêncio de 4 séculos. O que isso quer dizer? Silêncio de 4 séculos? Alguém pode me explicar em poucas palavras? Que negócio é esse? Ou eu perdi o trem, ou eu perdi o bonde do assunto. Alguém se lembra do que se trata esse silêncio de 4 séculos? Abra o áudio, por favor, quem for dar a resposta. Deus se calou e não falou através de nenhum profeta, não falou com o povo dentro de 400 anos, que o último foi Zacarias, né? Não, Malaquias, Malaquias. e depois só no tempo de Jesus com João Batista. Perfeito. E o que de mais curioso aconteceu nesses 400 anos de silêncio? E daí é chamado uma expressão muito curiosa e comum na teologia. Correta a resposta do irmão Fábio. Então, vamos fechar essa resposta com uma característica curiosa, conhecida nesse período de silêncio por 400 anos. Que situação curiosa aconteceu, além desta que o irmão Fábio acabou de falar, né, que Deus não falou por boca de profeta por 400 anos, ok? Mas aí surgiu, desencadeou, gerou uma situação bastante curiosa, que a teologia passa a dar um nome. Que situação é essa? Silêncio profético. Silêncio profético, perfeito, silêncio profético. Mas e a situação? Além de Deus não ter falado por 400 anos. Algo diferente aconteceu no meio desse silêncio profético, além de Deus não ter falado por boca de profeta por 400 anos. E algo importante, que não pode ser esquecido de jeito nenhum. Vocês estão me entendendo? O Fábio respondeu perfeito. Só que faltou uma outra parte da resposta. Corretíssimo. Deus não falou por 400 anos. Mas algo mais interessante aconteceu nesses 400 anos. Não é possível que vocês não se lembrem. E eu tenho certeza que vocês se lembram. Só que está viajando em algum lugar aí. Está viajando. Quando eu disser irmão Kleber, vai dizer, eu sabia. Eu sei que irmão Kleber sabe. Vamos lá. Ninguém consegue se lembrar? Rapaz, você vai ter que anotar. Sai uma coisa. O Fábio já deu praticamente a resposta de mão beijada. Só falta agora desenvolver que acontecimento curioso dentro desses 400 anos de silêncio profético nos quais Deus deixou de falar por boca de profeta. Teve um acontecimento muito curioso, chamativo demais. Está me custando acreditar que vocês conseguiram se esquecer dessa. Não houve nenhum livro inspirado pelo Espírito Santo. Não houve o registro de nenhum livro inspirado pelo Espírito Santo. Foi o período da redação dos livros que a Igreja Católica os tem considerados para nós, apócrifos. Quantos se lembram disso? Estão conseguindo se lembrar agora? Alguém não sabia? Se alguém não sabia, registre, anote. Os livros apócrifos, eles aparecem, eles são escritos justamente neste período de 400 anos de silêncio. Deus para de usar a boca do profeta ou dos profetas. Consequentemente, 7 livros são redigidos ou escritos, não é? Tomando em consideração esse período de silêncio profético. Irmã Isabelle, abra seu áudio. Pastor, só uma curiosidade. Então, por conta disso, esses livros apócrifos, eles, assim, não são considerados, tipo, verdadeiros pela igreja evangélica? O que o pastor acha sobre esses livros apócrifos?
Não é o que eu acho. Que é, né? É o que é. Os livros apócrifos, eles têm dois nomes, apócrifos ou deuterocanônicos. A palavra apócrifo quer dizer escondido, oculto. Deuterocanônico vem da palavra deutero, que quer dizer segundo, e canônico, inspirados, ou segunda inspiração. Ok. Lutero, quando proclama a Reforma Protestante em outubro de 1517, ele lança as 95 teses. Creio que vocês já ouviram falar das famosas 95 teses que ele escreveu e fixou na porta do Palácio de Wittenberg, uma igreja no sul da Alemanha. Dentro dessas 95 teses, seria interessante você ir lá na internet e ler as 95 teses, é bastante coisa. Aí Lutero não fala verbal e declaradamente, mas ele diz em uma de várias daquelas 95 teses que havia muito registro baseado na tradição oral. E este registro da tradição oral era tomado pela Igreja Católica com o mesmo valor e autoridade da Bíblia Sagrada. Este é o problemão dos livros apócrifos, porque grande parte dos livros apócrifos são resultado de lendas, de tradições orais transmitidas ao longo dos anos, de lendas baseadas no paganismo persa e no paganismo babilônico, que foram se incorporando à cultura popular, e a Igreja Católica foi tomando todo aquele pacote de tradição oral, como o mesmo nível de autoridade das Escrituras. Esse é o grande problema da Igreja Católica. Ele pega livros baseados na tradição ou até mesmo rituais litúrgicos baseados em tradição e coloca no mesmo nível das Escrituras e às vezes acima das Escrituras. Aí é o grave problema, entende? De todos os livros apócrifos, os que eu particularmente, tá? Como educador cristão e como historiador, recomendo a leitura, os 2 livros de Macabeus. Por quê? Porque os 2 livros de Macabeus são de cunho histórico, e aí você vai entender exatamente o momento mais duro, mais crítico, mais tumultuado ao longo desses 400 anos, né? Quando um rei de origem síria, por nome de Antíoco IV Epifânio, decidiu quebrar um pacto de paz que tinha com a nação de Israel, pegou uma porca, entrou no lugar santíssimo, sacrificou essa porca em cima da tampa da Arca da Aliança, profanando, né, o templo naquela ocasião, algo parecidíssimo que o anticristo vai fazer no fim da tribulação. Depois dos primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai entrar no lugar santíssimo e vai fazer exatissimamente igual, cumprindo Mateus 24:35, que Jesus disse: quando virdes a abominação na desolação. E nós encontramos essa mesma expressão, né, que Jesus se refere lá na leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Tem outras palavras, os livros apócrifos, eles não têm nenhum conteúdo bíblico doutrinário para edificação da nossa vida espiritual, não tem. E em 1546, a Igreja Católica, ela cria um concílio, não é, chamado Concílio de Trento. E o Concílio de Trento, ele é o chamado Concílio da Contra-Reforma. Lutero, em 1517, expõe os podres da Igreja Católica, dá o grito, vamos dizer assim, da igreja pura saindo da igreja impura, mas aí o Papa da época decide criar uma contra-reforma. Aí, em 1546, vem o Concílio de Trento, e o que ele faz? Ele abraça todos os 7 livros que são considerados apócrifos ou não canônicos ou não inspirados pelo Espírito Santo. Na verdade, são
14, né, os livros apócrifos, porém os principais são 7. Essa é a razão, irmã Isabelle, que nós, evangélicos, não acatamos, não consideramos os livros apócrifos, porque são livros baseados em lendas, em liturgias e costumes pagãos. Só para ter uma ideia, o livro de Tobit, ele ensina a oração aos mortos, muito comum da Igreja Católica. O livro de Eclesiástico fala sobre a reencarnação e o purgatório. Então, todas essas doutrinas que os católicos romanos creem estão exatamente dentro dos livros apócrifos. Perfeito? Vamos lá, então. Muito bem. Mateus 11, 9 ao 10. A autoridade, então, do profeta rompendo o silêncio de 400 anos. Mas por que saíste? Está ali o texto. Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito: eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Olha só que interessante. Então, João Batista foi aquele que foi o chamado precursor, preparou o caminho de Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos que existem, presta atenção na minha pergunta, 3 tipos de batismos. Como é que é? Quando estudamos a Bíblia, aprendemos que existem 3 tipos de batismos. Quais seriam eles? Alguém se lembra? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo, pastor. Excelente. Irmão Kleber sabe. Gente, se você quer tirar dúvidas, além da minha humilde pessoa, irmão Kleber, corre atrás dele, depois com o Ins, depois com o Fábio, depois com a mãe Isabelle, depois com a mãe Jaqueline. Você escolhe quem você vai querer tirar as dúvidas. Não, essa turma aqui é preparada no planeta, ninguém fica para trás, entendeu? Acho que o único que fica para trás sou eu mesmo, que eu sou o mais velho da turma e preciso aprender muito com a jovialidade de cada um de vocês. Batismo nas águas, batismo no ou com Espírito Santo, é a mesma coisa, só muda a questão da preposição, e batismo com fogo. Agora, por falta de conhecimento bíblico, eu estou vendo aí nas igrejas pentecostais, os crentes, né, quando estão alegres na presença de Deus, manda batismo com fogo, Senhor. Eu fico nervoso quando alguém pede batismo com fogo. Por quê, irmãos? O batismo com fogo não é coisa boa. Vamos lá. Estão entendendo? A maioria dos pentecostais, quando Deus se manifesta com a sua graça, com o seu poder, com a sua presença, a primeira coisa que eles pedem, manda fogo, batiza com fogo. E eu já falei para uns, calma, quietinho, o negócio pode ficar estranho para o teu lado, não pede isso não. Claro que eu vou pedir, batismo com fogo. O que a Bíblia nos ensina sobre batismo com fogo? Alguém sabe? Alguém se lembra? Ele se refere ao juízo, pastor? Irmão Kleber, estou falando, gente. Só ele que se manifesta, mas todos vocês sabem. Batismo com fogo se refere a julgamento, juízo. Então, o cristão que pede batismo com fogo, ou não está bem da cabeça, ou realmente não está conhecendo o básico da Bíblia. É uma coisa séria. E eu ouço demais isso, gente. Você pode não acreditar. Manda batismo com fogo, irmãos, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que pedir, manda uma porção dobrada do teu espírito, quer morrer fulminado, quer morrer carbonizado. Não é a porção dobrada do Espírito de Deus que Eliseu pediu de Elias. Ele pediu a porção dobrada do teu Espírito, ou seja, do profeta. O que é a porção dobrada do profeta? Os dons ministeriais, ou os milagres que o profeta realizara em vida, né? Se você estuda com atenção,
Elias realizou 7 milagres no seu ministério e, consequentemente, quando Eliseu viu Elias sendo trasladado aos céus, ele realizou, segundo a Bíblia, 14 milagres. Fale, Fábio. Eliseu, na verdade. Fale. Efésios capítulo 4, verso 5. O que Paulo está dizendo aí? É o batismo de João, no caso, que ele está falando que é um só batismo? Efésios 4, 5. Deixa eu chegar lá, acompanhar. Isto, exatamente, é o batismo de João. Um só Senhor, está se referindo a Cristo, uma só fé, que é depositar a nossa confiança em Cristo, em sua palavra, e um só batismo, que é o batismo de João, né? Que é o batismo nas águas. Vocês devem saber que algumas denominações ensinam estilos diferentes de batismo, né? O chamado batismo por aspersão. Mas olha que coisa louca, vamos parar para pensar, isso aqui é sério. Os presbiterianos, alguns batistas, luteranos e metodistas ensinam o batismo por aspersão, ou seja, pega um pouquinho de água, tipo uma água benta, né? E joga. É como se fosse um sprinkle. Mas aí vamos parar para pensar e vamos estudar a palavra batismo. Qual é a origem da palavra batismo? Baptismos, do grego. E o que quer dizer baptismos? Imersão em meio líquido. Perceba, então, aí uma contradição? E os presbiterianos, gente, são gente estudada, com todo respeito, eu falo isso com muito respeito. Alguns metodistas e luteranos, eles têm umas escolas teológicas de arrasar. Ganha de nós de 25-0. Mas na área da exegese, da hermenêutica, eles cometem gravíssimas falhas de interpretação correta do texto nos originais. Aí eles pecam em não considerar a palavra grega batismos, porque a palavra em si diz imersão em meio líquido. Então, como é que você vai falar batismo por aspersão, já que batismo é imersão, não é chuveirinho? É uma séria contradição. Quantos estão me entendendo, gente? Isso aí é sério, isso aí é muito sério. Uma pessoa que você conhece, eu vou falar isso com muito respeito, né? Não sou de mencionar nomes de pregadores nas nossas aulas por uma questão de muito respeito, de muita ética, né? Que procuro e batalho para isso e procuro ensinar isso a todos. Um pastor por nome de Augustus Nicodemos. Eu assisti uma entrevista dele no YouTube com um pastor das Assembleias de Deus. Foi muito educado, até o momento que o pastor da Assembleia de Deus abriu esse leque que eu estou abrindo aqui com vocês. Aí o pastor Augusto Nicodemos ficou bem nervoso e procurou dar uma saída para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, e o pastor da Assembleia bem tranquilo: pastor, me explique então a origem da palavra grega baptismos. Simplesmente o Nicodemos parou a entrevista, tirou o microfone da lapela, se levantou, deu um abraço, se retirou. Seria a mesma coisa em fazer afirmações sobre o batismo no Espírito Santo. Não é que os presbiterianos não creem de jeito nenhum. Os presbiterianos creem da seguinte maneira: que os dons do Espírito Santo se manifestaram até a era apostólica. Da era apostólica para cá, acabou. Alguém sabia disso? Alguém sabia disso? Os presbiterianos pensam assim, eles são ensinados desta maneira, uma coisa que vem lá de berço. Eles são do pensamento cessacionista, ou seja, que os dons espirituais cessaram no tempo da igreja primitiva. Mas nós sabemos que eles são continuistas, ou seja, nós somos continuistas porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, ele não mudou, e muito menos a operação dos seus dons. Mas falando da questão dos 3 tipos de batismo, João Batista veio trazer o batismo de arrependimento.
que se encaixa perfeitamente no batismo nas águas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1:4. Arrependemos porque o reino de Deus chegou. Foi a mensagem de Jesus e dos apóstolos. Mateus 3:3, Mateus 4:23 e Mateus 10:7. A base do evangelho, essa aqui muita gente peca em não se lembrar disso. Ó. A base do evangelho é o arrependimento. Daí o homem-deus ter cumprido até mesmo essa etapa necessária naquele momento. E para ser uma testemunha de Jesus Cristo, era necessário tê-lo visto desde o batismo de João Batista ter sido levado às alturas. E eu pergunto a vocês, havia necessidade de Jesus ter passado pelo batismo de arrependimento? Vamos pensar aqui com bastante seriedade. Preste atenção na minha pergunta. Olhando pelo lado nu e cru, havia tido alguma necessidade do Senhor Jesus ter passado pelo batismo de arrependimento? Sim ou não? Não. Por qual razão? Vamos lá. Se alguém pode abrir o áudio e me responder. É fácil. Ele nunca pecou. Então, vai se arrepender do quê? Nunca pecou. Mas Jesus tinha que passar pelo batismo com arrependimento por duas razões. Primeiro, para cumprir as escrituras. Ou seja, cumprir a justiça divina. Segundo, para ser o quê? Exemplo. Modelo. Oh, entenderam? Então ele tinha que cumprir as escrituras. Tinha, porque já estava profetizado sobre isso. E ele tinha que ser o quê? O nosso modelo, o nosso exemplo. Mas Jesus não tinha nenhuma necessidade de passar pelo batismo do arrependimento. O batismo de João foi pregado em várias partes, chegando até a Éfeso, e Apolo era um dos seus difusores, até ser melhor orientado por Priscila e Áquila, que haviam estado com Paulo. Vamos abrir esse texto é bem interessante. A maioria de nós lemos esse texto passando por cima. Atos 18, 24 e 26. Peço a sua bondade que abra esse texto é muito interessante. Muitos leem esse texto, mas assim, ó, passa por cima. Tem um detalhezinho aqui, ou detalhes, em Atos 18, 24, 26. Atos 18, 24, 26. Todos encontraram? Vou aguardar que todos estejam na mesma página. O irmão Kleber, ó, o dedinho do irmão Kleber funciona e muito bem. Não está congelado com esse frião que está chegando aí, gente. Gente, se agasalhe, sábado aí vai estar feio no mundo. Aqui vai chegar 25 aqui em Orlando no sábado. Você tem que ficar bem agasalhadinho e muito bem protegido, senão o negócio pode ficar um pouquinho mais complicado quem está resfriado. Atos 18, 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso das Escrituras. Verso 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Olha só o detalhe. Conhecendo o quê? Conhecendo o quê? Somente o batismo de João. Era um pregador maravilhoso. O Senhor usava ele tremendamente, mas no conhecimento das Escrituras, super limitado. Só conhecia o batismo de João. Aí o verso 26, o que acontece? Isso aqui é muito bonito, gente. Olha só. Ele começou a falar ousadamente aonde? Aonde? Na sinagoga. Começou a ter dor de cabeça. Mas vamos lá. Quando ouviram Áquila e Priscila, então Áquila e Priscila conheceram Apolo aonde? Na sinagoga. Levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Estão entendendo? Áquila e Priscila foram como mentores. Viram Apolo. Uau, o menino é bom. O menino é bom. Como o Fábio. Fábio prega de arrasar. Um exemplo. Aí, digamos que o Wince ouve o Fábio, mas ele é bom, mas está faltando algo.
Está faltando um pouquinho mais de conteúdo, de mais essência. Aí o índice de coração rasgado, Fábio, vamos lá para casa. Tipo testemunho de Jeová. Uma vez por semana, vamos lá, vamos estudar junto a palavra. Aí um ano, o índice discipula, faz um trabalho de mentoria com o Fábio, aí o Fábio fica no jeito. Ou seja, ele ganha essência e raiz nas Escrituras. Foi o que aconteceu, né, com Apolo, que só tinha o conhecimento bem básico, que era o batismo de João, mas através de Áquila e Priscila, a Escritura diz, e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus, isto é, ele passou a ter um conhecimento melhor da palavra de Deus e das Escrituras. Em que fostes batizados? Lá em Atos 19:1-6. Em que fostes batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. João, repito, foi o anunciador, o precursor de João Batista. Mateus 3:11, eu na verdade vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Vamos lá, virando a página 12. A pregação de João Batista era diferente da que os judeus esperavam. Por quê? Por duas razões. Número 1, ser filho de Abraão, povo judeu, não os pouparia do juízo se não produzissem fruto de arrependimento. Mateus 3, 7 e 10. 2, aqueles que os judeus condenavam, publicanos, cobradores de impostos para os romanos e soldados opressores, poderiam ser salvos se houvesse sincero arrependimento. Batizar no Espírito Santo significava que Deus não apenas visitaria aquele que já falamos, no Antigo Testamento o Espírito Santo visitava, mas habitaria em seus filhos, isto é, cumprimento das profecias de Joel. Lembre-se que as profecias de Joel cumpriram-se parcialmente no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2. Mas em Joel 2, 28 a 32, é o cumprimento completo sobre o remanescente da nação de Israel que vai sobreviver no finzinho da tribulação. E literalmente, né, rasgava o véu do Santo dos Santos, tornando o acesso a Deus possível a todos. Na prática, olha só, o batismo do Espírito Santo, o que ele fez? Ele retirou a primazia, a importância do templo como lugar em que Deus habita. Deus não habita em templos, na verdade, feitos por mãos humanas. Então, hoje, o Espírito Santo habita dentro de mim, de você, por causa da parcialidade desta promessa que foi derramada, começou a ser derramada ali em Atos dos Apóstolos. Agora, preste atenção nestas 4 características que envolvem a João Batista. João reconheceu que Jesus, pela sua natureza divina, não precisaria de batismo de arrependimento. Isso João reconheceu. Enquanto ele, João, sim, era apenas mais um homem pecador. Porém, obedeceu o seu Senhor, que veio também em natureza humana para ser o nosso Salvador. Até então, maravilha. Agora, olha esse detalhe aqui que vem em seguida. João era tão verdadeiramente profeta de Deus que a mensagem foi maior que o mensageiro. Está bem declarado em Mateus 11, 2, 3. Agora, aqui que nos chama muito mais atenção. João manda seus discípulos seguirem a Jesus a partir daquele momento. O que João diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29, 37. Agora, pare aqui comigo e coloque atenção na minha pergunta. A Bíblia, na área dos sacrifícios, não sei se você já chegou a ler lá em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nos tempos do Antigo Testamento, o homem, para se aproximar de Deus, dependia de muitos e muitos sacrifícios de animais. Quem se lembra disso?
Não era assim como hoje. Eu oro a ti, Senhor, em nome de Jesus. Primeiro, o homem não tinha essa condição de se aproximar diretamente a Deus. Segundo, Jesus não tinha vindo ainda. Terceiro, a indignidade ou o pecado do homem criou uma barreira tão grande que se fez necessário a criação de um sistema bem complexo e trabalhoso, chamado sistema de sacrifícios, onde sacerdotes, levitas e o sumo sacerdote faziam parte de todo um panorama, ou, digamos, uma engrenagem que levava as pessoas a se aproximarem de Deus. A minha pergunta é a seguinte: como eram feitos inúmeros sacrifícios para a aproximação do homem para com Deus, todos os animais usados em sacrifício, profeticamente e tipologicamente, apontavam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De todos os animais usados, 3 têm uma importância tremenda. 3. Poderia falar de 10, 15, mas existem 3 animais que tipologicamente, profeticamente, apontam em cheio para o Senhor Jesus na obra que ele consumou ali na cruz do Calvário. Um desses animais está aqui, ó. O próprio João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha pergunta hoje, aqui agora, valendo 75 pontos, né? Já vou adiantar o bônus para alguém aqui hoje, independente do trabalho voluntário que você vai querer fazer ou não, tá? Já vou adiantar o bônus. Quais são os 2 outros animais que a Bíblia fala que eles representavam profética e tipologicamente o sacrifício que Jesus ia fazer na cruz, e qual o significado desses animais em relação aos sacrifícios, ou o sacrifício maior que seria realizado na cruz? Vou simplificar. O cordeiro aponta para Jesus, mas o cordeiro em relação a Jesus significa isto. Aí vem o segundo animal, aí temos o segundo animal fulano. O animal fulano aponta para Jesus, significando isso. O terceiro animal, o animal terceiro, cicrano, aponta para Jesus, mas significando isto que Jesus faria na cruz do Calvário. Consegue entender minha pergunta? Então são 3, na verdade são 2 animais, mas aí eu quero que você me diga o significado tipológico profético do cordeiro e os 2 outros animais com seus significados apontando para Jesus. Vamos lá. Se você acertar as 3, 75 para você dormir hoje sorrindo. E estou seriamente pensando da isenção. Kleber, levou. Já abriu, Kleber abriu. Olha lá, só o sorriso do Kleber. Jesus da glória, vamos lá. Quem vai ser? Vai ser Neymar ou Richarlison que vai fazer esse gol? Político de Copa ainda, gente, me perdoe. Eu só sei 2, pastor. Só quer 3, né? Não, um está aqui já, o cordeiro. E aí os outros 2? Não, e os seus significados? Eu só sei que é o cordeiro e mais um só. Eu não sei. O irmão Kleber passa essa. O cordeiro é a inocência. É isso. E tem um carneiro que aconteceu lá com Isaac e Abraão, né? Que é a substituição. Agora o outro eu não sei qual que é. Puxa vida. É tudo ou nada, irmão Kleber. Que pena. Eu não sei, não. Sobrou na mão da irmã Isabelle, sobrou na mão do Ince, sobrou na mão do Fábio, sobrou na mão da irmã Jaqueline. Vai sair, como dizia meu falecido pai, desse mato vai sair um coelho. E premiado. Nossa. Não querem tentar vocês 4? Ai. Não sei a resposta completa, também não adianta. Ai, aperta o coração, meu Deus. Valendo a isenção. Pronto, você ficaria isento de fazer a prova de evangelhos.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Calma, na próxima aula eu vou largar mais duas. Também valendo a isenção. Resposta, quer anotar? O cordeiro, de fato, aponta para a pureza e para a inocência do Senhor Jesus. Por isso que João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O segundo animal, de fato, é o carneiro. Né? E essa ilustração nós vemos lá, no momento que Abraão tenta sacrificar o seu filho Isaque, por obediência ao mandato de Deus, vem o anjo do céu e impede o sacrifício. Lembra-se disso? Aí Deus faz com que Abraão levante os seus olhos e vê o quê? Há um carneiro preso num arbusto pelos seus chifres. E o carneiro é a substituição. Então Jesus veio para ser o nosso substituto na cruz do Calvário. Mas vem um terceiro aí que a maioria não se lembra. O bode expiatório. Haviam 2 bodes. Um era sacrificado, interessante, né? Um era queimado, cortado, sacrificado no altar do holocausto. Agora, o outro bode, o que o sumo sacerdote fazia? Ele colocava a mão na cabeça do bode, orava e transferia todos os seus pecados da nação sobre aquele bode e soltava no deserto. Simbolizando o quê? Que Jesus, ao perdoar os nossos pecados, ele lançou no mar do esquecimento, como nos ensina Miqueias, capítulo 7, versículo 10, ou seja, o perdão que Jesus nos deu, ele é definitivo, sem buscar a memória do passado. Anotou? Anota aí, crente, isso aí é importante, o bode expiatório. E eu tenho certeza que você já leu, já pregou, talvez, já ouviu mensagens sobre o bode expiatório, mas são detalhezinhos, né? Que às vezes não ficam retidos na nossa mente. Aí quando estudamos esses detalhes, igual a pipoca, né? Salta. Mas fica tranquilo, gente. Na próxima aula eu vou largar aí, ó, vocês têm 2 semanas para trabalhar com aquelas 3 perguntinhas, tá? Ainda vou dar outro colheraço de chá, não de sopa. Na aula do dia 5 eu vou largar 3 perguntas, vamos ver, alguém vai ficar isento. Até no dia 11, para pegar o grupão da quarta. Vamos ver, alguém vai sair isento. Só que no dia 11 eu vou largar uma pergunta que vai abortar alguns de vocês de fazerem a prova. Eu vou fazer com que 3 alunos não façam a prova e sejam isentos. Então, minha recomendação, leiam daqui para frente com um pouquinho mais de dedicação à apostila. Vamos lá, não é complicado. Muitas dessas respostas, dessas perguntas que eu estou fazendo, está no conteúdo da apostila. Se você pegar a apostila meia hora por dia, ó, e soltar firme, você vai se lembrar. Vamos lá. João disse, convém que ele cresça ou diminua, é um dos nossos lemas, sendo como amigo do noivo que o apresenta à sua futura esposa, mas não é o centro das atenções. João foi engrandecido pelo Senhor, porém, como todos os profetas que o antecederam, não teve o privilégio de conhecer ainda tanto de Deus quanto aqueles que conviviam com Jesus todo o tempo. Só no céu alcançaria todo o nível de conhecimento maior. Jesus, entretanto, afirmou a respeito de João Batista que este foi o maior homem aqui na terra. Outra coisa que você tem que anotar. Muita gente, claro, sabemos isso pela Bíblia Sagrada, que o maior homem que passou nesta terra foi, de fato, Jesus de Nazaré. Concordamos com isso? Mas depois de Jesus de Nazaré, teve um segundo, que foi endossado pela boca do próprio Jesus. E aí tem muitos que ensinam, não, depois de Jesus, o maior homem foi Davi. O maior homem que passou sobre a terra foi o rei Salomão. Depois de Jesus, porque o próprio Jesus fala dele, o maior homem que passou na face da terra foi o seu primo, João Batista. Aqui, ó. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Se alguém bater com o pezinho no chão e dizer foi Salomão, nem está mentindo, porque a Bíblia, da boca do próprio Jesus, afirma
que depois dele, Jesus, o maior que já passou nesta terra foi quem? João Batista. Anote aí, faça um highlight bonito para você não se esquecer dessa. Se esquecer dessa, vou começar a descontar ponto. Aí o negócio fica apertado. Vira na página 13, mais 10 minutinhos já terminamos. O reino de Deus nos sinóticos. Só para refrescar. Quando estamos estudando os evangelhos, o evangelho de Mateus, presta atenção, já passamos lá atrás, foi lá na primeira e segunda aula. Quando estudamos os 3 evangelhos, os sinóticos, que quer dizer visão conjunta, o evangelho de Mateus bate muito na tecla de uma expressão muito importante, que ela é mencionada 55 vezes. E uma parecida. Qual seria essa expressão e qual seria essa outra expressão parecida? Está lá no Evangelho de Mateus, ela é repetitiva, ela aparece 55 vezes. Reino. Perfeito, mas está faltando a parte mais importante. Reino dos céus. Isto. Mas está faltando mais uma outra parte. Irmão Kleber está me soltando emprestação. Irmão Kleber parece judeu, né? Está segurando, né? Vai soltando emprestação. Prestação 1, prestação 2. Solta tudo, vaso. É uma palavra, eu acredito que seja proclamação. Não é proclamação, é... Eu lembro que nós estudamos isso aí, fugiu a palavra. Reino de Deus ou reino dos céus? Reino dos céus, reino dos céus. A expressão reino aparece 55 vezes, alternando-se com reino de Deus e reino dos céus. Só que a expressão reino de Deus, ela não é muito comum no Evangelho de Mateus, por causa da reverência que os judeus dão ao nome Deus, por causa do problema da pronúncia. Só existem 4 menções no Evangelho de Mateus onde você encontra reino de Deus. As demais outras falam de reino dos céus. E a palavra reino, sozinha, aparece por 55 vezes. Isso é interessante, não pode ser esquecido. Então, anote. Mateus traz a palavra reino por 55 vezes. Somente 4 vezes é mencionado a expressão reino de Deus por reverência à má pronúncia do nome Deus em hebraico, pois o mais comum lermos em Mateus é reino dos céus. Adotaram? Importante. Vai de encontro a esta parte aqui que estamos estudando, começando a estudar. Muito interessante e muito importante. Os 3 evangelhos sinóticos, a mesma óptica, Mateus, Marcos e Lucas, trazem esta pregação sobre o reino de Deus de forma bem clara. É chegado a vós o reino de Deus. Lucas 10, 9. O que significa a expressão reino de Deus naquela época? Preste atenção, isso aqui também não deixa de ser algo bem interessante. O que era um reino? A resposta, domínio. Domínio de Deus na terra. Qual era o governo estrangeiro que estava dominando a Palestina, Israel, naqueles tempos dos 4 evangelhos? Lembram-se? Qual era o governo estrangeiro que estava dominando a Israel, a Palestina, nos tempos dos 4 evangelhos? Qual era o governo estrangeiro? Como se chamava? Roma? O Império Romano. O Império
Romano. Então, o Império Romano, ele dominava, estão entendendo? Ele dominava. Então, quando vem Jesus e prega o reino de Deus, isso cria o quê? Um impacto, tanto na cabeça dos judeus, como na cabeça dos romanos, porque eles se sentiram que ameaçados em perderem o que? O domínio, já que eles eram o governo estrangeiro de dominação da época. Esta mensagem deveria ser levada primeiro aos judeus, que estavam esperando quem? Quem os judeus estavam esperando? Lembram-se? Estavam esperando alguém importante para fazer ali uma revolução. O Messias, maravilha. Fábio está sabendo, Fábio está estudando direitinho, Fábio está fazendo os deveres dele. Isso aqui, olha a humildade do homem, ó. Me engana que eu gosto, o negócio é desse tamanho, ele dá uma dessa, ó. E o que significa o nome Messias? Ungido. Ungido. Qual é a origem desse nome Messias? Qual é a origem? Não acredito. Hebraico, pastor. Hebraica. Qual é o outro nome com o mesmo significado e a sua origem? Messias hebraico. E o outro nome e a sua origem? Não acredito. E olha que toda aula a gente bate nessa tecla, a menos que vocês não estejam anotando. Aí não digo mais nada. Aí fica difícil. Se vocês não estão anotando, toda aula a gente está batendo na mesma tecla. E por alguma razão, ou estou muito cansado, acredito que sim, né? E esse cansaço está apagando um pouquinho a velhinha. É Cristo. Cristo! E a origem? E a origem? Grega. Estou dizendo, gente, irmão Kleber não quer soltar o ouro. Não tem jeito não, gente. Vocês têm que ir para a casa do irmão Kleber uma vez por semana e fazer discipulado com ele. Ai, Jesus. Então, vocês vão ter que fazer uma videoconferência uma vez por semana, nem que seja de 1 hora com o irmão Kleber, tira aí nossas dúvidas. Você está sabendo muito. Ou com o INSE, né? Mas o INSE trabalha muito, aí fica complicado. Eu não quero detonar a vida do INSE. Mas amém. Entenderam? Messias, Cristo, Messias hebraico, Cristo grego, Messias e Cristo juntos têm o mesmo significado. Cristo. Anota aí, em algum lugar da apostila. Deixa a sua apostila marcada de ponta a ponta. Messias, Cristo ungido, Messias, Cristo ungido, Messias, Cristo ungido. Não tem como esquecer. 5 minutos, nós vamos terminar. 5 minutos. E antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e indo pregai. Aqui é pregai. Digitei mal e coloquei pegai. Faltou o R. Não estou pegando ninguém não, gente. Coloca aí o R. Pregai. Se alguém percebeu, comi um R na pressa, né? na velocidade. Pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Depois devia se espalhar por todo o mundo, todos os povos, Jerusalém, Judeia, Samaria, e depois aos confins da terra. Porque Atos 1:8 diz, né? E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Olha a perguntinha, já estamos fechando aí, mais 5 minutos fechamos. Quando e como? Quando? Lugar. Como? Tempo. Chegará o reino de Deus entre nós. Letra A. O reino de Deus chegou a nós na primeira vinda de Jesus. Mateus 3:2 dizendo, arrependemos pelo que é chegado o reino dos céus. Foi o que anunciou João Batista. Número 1, o Senhor Jesus manteve esta pregação. Marcos 1:14-15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Virando a página 14, virando a página, Jesus assumiu que era o Messias. Jesus assumiu que era quem? Que era quem? Que era quem? Messias. Significado, saúde, irmã! Saúde, irmã! Mesmo apagado, eu ouvi aqui no meu ouvido, a tina, a irmã Isabelle, foi lá dentro dos meus tímpanos. Por fé, o negócio tá... Mas já estamos terminando, irmã Isabelle. Vai tomar um Teraflu hoje, né? Seguir a recomendação da enfermeira Jaqueline, né? Gente, funciona o Teraflu. É a coisa mais louca.
tomo, mas dá um suador. Comigo é horrível. É um encharco, um cobertor de lã. Não é exagero, não. É um negócio esquisito demais. Não sei o que tem, como dizem os mineiros, não sei o que tem nesse trem de Teraflu, que no dia seguinte eu amanheço novinho em folha. Então, irmã Isabelle, se tiver Teraflu na sua casa, corre atrás. Se não, chama o esposão, né? O maridão querido Alain. Meu amor, tá frio no mundo, mas faz esse sacrifício pela tua costelinha amada. Vai lá e busca a Teraflu. Eu sei que o Alain vai fazer isso. Vamos lá, gente, para fechar aqui. Jesus assumiu que era o Messias. Messias era quem? Era quem? Era quem? Era o Ungido. ungido Cristo. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Número 3, e disse que o reino já está invisível dentro de nós. Lucas 17, 20 e 21, interrogando pelos judeus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Próxima aula. O reino de Deus escatológico já é presente e já é futuro. Preste atenção. O reino de Deus escatológico, isto é, já é presente e será futuro. Essa lição vai ser interessante. Vamos falar da destruição final do diabo e seus anjos. Preste muita atenção nisso aqui. A formação de uma sociedade gloriosa e a comunhão perfeita com Deus. Depois vamos falar sobre o reino presente. Havia sido profetizado e o reino de Deus em Cristo Jesus. Não perca, por gentileza, na medida do possível, claro, a próxima aula, 5 de janeiro. 5 de janeiro, imperdível. Vai ser, tecnicamente, a penúltima aula, a última das quintas-feiras, e depois migramos para o dia 11 com a última aula, que vai ser numa quarta-feira. Muito bem. Alguma dúvida? Tudo esclarecido? Nenhuma pergunta? Tudo esclarecido? Maravilha. Um dia bem cansativo para alguns de vocês, mas estamos fechando aqui com vitória, com a graça de Deus. Quero desde já agradecer o esforço que cada um de vocês fizeram, né? Alguns até um pouco enfermos, como a irmã Isabelle e a irmã Jaqueline. Deus restaure, né, plenamente a saúde de vocês, que vocês passem aí um Natal saudáveis, felizes, né, em boas condições, para passarem um Natal abençoado com seus familiares, com os irmãos da igreja. Quero desejar a todos vocês um abençoado Natal, glorioso e mais abençoado ano de 2023, né? Porque agora só vamos nos ver em 2023. Obrigado, irmão Kleber, pelo esforço. Irmã Isabel, que a saúde do nosso Deus alcance a sua vida, e poderosamente também o Alain. Wincy, obrigado de coração, obrigado pelo esforço, pelo sacrifício. Irmão Fábio, obrigado pelo seu grande esforço, e também nossa irmã Jaqueline, que Deus abençoe, continuando restaurando a sua saúde, guarde a saúde do seu esposo, da sua filhinha, de toda a sua casa, que em nome de Jesus todo o mal seja afastado da sua casa. Quero, repito, agradecer de coração por todos vocês. Vocês têm sido bênção na minha vida e grande bênção para a Academia Bíblica Berea. Muito obrigado pelo voto de confiança que vocês deram a nós no ano de 2022. Ano difícil, de lutas, desafios, ano que alguns aí tiveram até vontade de parar, né? Pararam um pouquinho, voltaram, né? Como a irmã Jaqueline, a irmã Isabelle, né? Tiveram algumas situaçõezinhas pessoais, né? Mas graças a Deus que são guerreiras, são perseverantes. Pararam um tempo, voltaram, estão aí agarradinhos, e vamos vencer juntos no poderoso nome de Jesus. Fiquem atentos que eu estarei fazendo um vídeo amanhã falando sobre detalhes da formatura que vamos ter em 18 de março, e alguns de vocês, né, acredito que o INSE está na iminência, né, de todos vocês, é o INSE que está mais próximo para pegar essa formatura. A irmã Vanessa vai, sim, ela vai pegar de cabeça, né, mas o INSE, depois a gente vai ter que falar em privado aos alunos que já estão praticamente na iminência de fechar o básico, e se quiserem participar da cerimônia, ela vai acontecer no dia 18 de março, na cidade de Danbury, Connecticut.
mas a gente vai deixar um vídeo amanhã, né, dando alguns importantes detalhes nesta área, ou até mesmo hoje, antes de terminar o dia. Vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, Deus os abençoe. Feliz Natal, abençoado Ano Novo. 5 de janeiro, estamos aqui de volta. Nosso irmão Fábio Lacerda vai estar nos despedindo com uma palavra de oração, tá? Deus os abençoe. Comam bastante, mas sem exagero para não ter problema. Deixa um restinho para entrar um ano novo, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que come quase um boi no Natal e não deixa um espacinho do ano novo. Então, vamos com cuidado, gente. Vamos com cuidado. Eu sei que Natal é um momento de muita alegria, mas tudo com equilíbrio. Deus abençoe. Muito obrigado. Tá? E, repito, você que ainda não fez o seu pagamento da mensalidade, não se esqueça até o dia 30. Passou no dia 30, você sabe. Se não tiver uma razão justificável, teremos que, infelizmente, aplicar a multinha de $10. Fábio Lacerda, o bispo de Lowell, fazendo esta oração em agradecer. Estou profetizando, né? Bispo de Lowell. Fábio, por favor, pode nos agradecer a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Senhor, obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais esta aula. Graças te damos, Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, somos inteiramente dependentes do Senhor. Tua palavra diz que sem ti nós não somos nada. Ó Deus, e nós cremos nesta palavra, Senhor, e cremos, Senhor, que somos sim dependentes do Senhor em tudo nas nossas vidas. É por isso que te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, porque o Senhor é o único digno de receber todas essas coisas. Ó Pai, te agradeço por esta escola, pela vida do pastor e sua família. Sou grato, Senhor, a Ti por conhecer todos os meus colegas desta escola, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, poderosamente, que o Senhor possa nos dar um final de ano, Senhor, na Tua presença, que nós possamos crescer sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um início de ano, Senhor, com muita fé, muita alegria, perseverança e sempre Te servindo, Senhor, do nosso melhor. Abençoa a vida de cada um. Obrigado por esta aula de hoje, por esse aprendizado. Abençoe, Senhor, a vida de cada um de nós. Nós te agradecemos nesta noite e te pedimos, Senhor, Tua bênção sempre no glorioso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Feliz Natal 2022. Feliz Ano Novo 2023. Vejo vocês em 5 de janeiro. Beijinho no coração. Vos amo em Cristo Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Feliz Natal a todos e Ano Novo.